Antes de iniciar a pergunta, se eles estão vendo a apresentação ou se estão vendo a projeção, só para ver se está tudo certo. Acho que está. Ó. Permitir aqui em pauta, fazer um pedido. Só de começar. Vai tirar do mudo. Eu tirei. Licença, Dani, não estava no mudo e agora você ativou o mudo. Estava com som e agora está sem som. Faço o contrário. Boa tarde. De novo, para não ter problema. Olá, boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós daremos início ao nosso primeiro encontro de conselheiros e dirigentes da RPPS de Camaçari. Serão 2 dias de muito aprendizado, né? Trouxemos temas de suma importância, não apenas para o Instituto, mas para os servidores. Gostaria de saudar a presença de todos os conselheiros aqui presentes, como demais servidores ativos e inativos, percebo servidores também da Câmara, da STT. Gostaria de registrar também a presença da nossa prefeitura, Dora Ney, que mesmo recém-operada, ela fez uma cirurgia ontem, ela fez um esforço para também aqui estar presente, né? Bom, é sempre um prazer trazer um pouquinho da estrutura, o que é o SSM, trazer um pouquinho da estrutura organizacional, porque a gente ainda percebe que alguns servidores não têm a certa noção, né, de quais são as funções do Instituto. Isso ficou para mim muito claro quando eu assumi o cargo, né, no início de janeiro desse ano, e alguns servidores me perguntavam, mas onde é que o SSM fica localizado? O que é que o SSM faz, né? O SSM está localizado aqui no Prédio Vermelho, um prédio no centro administrativo, onde está localizada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, e é uma autarquia municipal criada pela Lei 287, de 22 de dezembro de 93. Em dezembro desse ano, nós completaremos 30 anos de funcionamento. É uma autarquia que possui, então, personalidade jurídica própria, possui autonomia administrativa e financeira também, certo? Que é afastada do nosso ISSM. Em breve estaremos de mudança para um prédio novo, né? Ocuparemos o espaço do fórum antigo, estamos no processo de reforma, mas em breve, acreditamos que ainda nesse ano iremos fazer essa mudança para esse espaço novo, muito mais amplo, para atender ainda de forma mais eficiente e confortável, né, os nossos segurados e beneficiários. Bom, quais são as principais finalidades do Instituto? Nós temos uma finalidade principal de arrecadar e gerir os recursos financeiros e previdenciários, né, que são descontados dos servidores, bem como também do município, com o objetivo de garantir a concessão e o pagamento
dos benefícios previdenciários para os aposentados e também pensionistas, né? Mas, para além dessa obrigação de arrecadar e gerir, conceder esses benefícios, nós também temos duas finalidades muito importantes, que é a implementação de programas de educação previdenciária e outras atividades correlatas, como nós veremos ao longo dessa apresentação. O nosso planejamento estratégico, ele é todo pautado em objetivos e valores, né? E trazemos como principal valor a transparência. Não é por outra razão que o SSM constantemente realiza atividades para a população, né? Não apenas para os servidores segurados, né? Recentemente, nós fizemos uma audiência pública na Câmara, com a participação ativa, inclusive, dos conselheiros. Não é uma obrigação legal do Instituto, mas acreditamos que a transparência é, sim, importante, né? Um valor que a gente tem como um valor precípio. Além disso, a ética, né? Nesse ano nós já tivemos o nosso código de ética totalmente reformado, atualizado, inclusive já foi até tema, né? Já foi apresentado para os dois conselhos, o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo. Temos também o valor da sustentabilidade como primazia, né? Nós temos a assegurar não apenas a sustentabilidade econômica, mas também ambiental e de gestão de pessoas. Iniciamos agora, nesse segundo semestre, uma campanha referente à sustentabilidade ambiental. Inclusive, estamos fazendo uma limpa do nosso acervo com o que pode ser reciclável, fizemos parcerias, inclusive com a Limpec, né, para que a gente possa selecionar o material que pode ser reciclado. Nesses últimos dias, nós conseguimos, inclusive, direcionar uma grande quantidade de tôneres, né, que já não serviam mais para o Instituto, para a reciclagem. Outro valor que nós temos também como referência é o atendimento de excelência. Então, ao final de todo atendimento que é ministrado aqui no Instituto, nós solicitamos um feedback da pessoa que foi atendida. Antes de ontem, conseguimos publicar, inclusive, uma matéria no site da Prefeitura, mostrando os dados do atendimento. Tivemos um percentual de mais de 77% de respostas das pessoas considerando excelente o nosso atendimento, e nenhuma resposta como atendimento ruim. Então, tivemos um excelente número considerado como excelente nosso atendimento, além de bom e uma pequena quantidade de respostas como regular. Além disso, né, todos esses valores são essenciais para que a gente consiga trazer, então, eficiência aos nossos serviços, além de garantir também uma gestão participativa. Bom, é importante trazer um cronograma do Instituto para facilitar a visualização de que as decisões que são tomadas aqui no Instituto, elas não são tomadas unicamente pela diretoria de superintendência, muito pelo contrário, né? O Instituto ele é formado por 3 diretorias. Nós temos a diretoria administrativa e financeira, que hoje é capitaneada por o nosso servidor Hernani, servidor efetivo, a diretoria de superintendência, que está sendo capitaneada pela pessoa que vos fala, além da diretoria de previdência, que é gerida hoje por nossa querida Dora, né? Então, cada diretoria dessa perpassa diversas coordenações que são essenciais para a execução dos nossos serviços. Então, na diretoria administrativa, nós temos coordenação de pagamento de pessoal, coordenação contábil, coordenação administrativa, RH, coordenação financeira. Na diretoria de superintendência, nós temos também diversos setores extremamente importantes para o funcionamento do Instituto. Nós temos uma controladoria muito importante, muito eficiente, todos os processos nossos perpassam, né, pelo controle. Além disso, nós temos a coordenação de comunicação e ouvidoria, a assessoria jurídica também. E na diretoria de benefícios de previdência, nós temos a coordenação de benefícios, gerência de cadastro de orientações, que é justamente a diretoria que analisa os processos de concessão de aposentadoria e pensão, além de Comprev e outras atribuições, né, inerentes a essa diretoria. Então, essas 3 diretorias juntas, elas formam a diretoria executiva, né? Então, nós nos reunimos, e através dessas reuniões da diretoria executiva é que pautamos o planejamento do Instituto. Então, a partir dessas reuniões da diretoria executiva,
é que nós levamos, então, para o Conselho Administrativo. Percebam que o Conselho Administrativo está, inclusive, hierarquicamente acima, né, da diretoria executiva, porque todo esse planejamento ele deve ser passado, passa para o Conselho Administrativo e deve ser aprovado, não apenas aprovado, como também conta com a participação dos conselheiros. Passada essa fase de aprovação, ainda tem o Conselho Fiscal, né, como a gente verá na próxima palestra, quais são as atribuições, também valida, né, fiscaliza os atos que foram executados pelo SSM. Então, perceba a importância, né, da capacitação, desse momento aqui, né, dos conselheiros terem a noção, a real noção do que é o SSM, quais são as finalidades, justamente porque a atuação do conselho é quem irá, né, direcionar toda a cadeia de atividades do Instituto. Bom, nós trazemos aqui a composição dos conselhos, né, referente ao primeiro semestre. Nós percebemos que colocamos sempre ao lado do nome do conselheiro a sua certificação perante a Secretaria de Previdência. Percebemos que todos os conselheiros fiscais já estão devidamente certificados, e isso nos traz bastante orgulho, né? O Conselho Administrativo e Previdenciário também já temos um quantitativo alto, né, grande de servidores, e nosso objetivo realmente é que todos os conselheiros estejam devidamente certificados, porque essa certificação reforça, né, o compromisso do Instituto e dos conselheiros com as melhores práticas de gestão. Trazemos também aqui a composição da diretoria executiva, os 3 diretores estão devidamente certificados, além dos membros do comitê de investimentos, também de todos devidamente certificados. Em relação ao comitê de investimentos, é importante destacar uma recente alteração legislativa que ocorreu no início do ano, em que o diretor superintendente e o diretor administrativo, eles não fazem mais parte, né, formato de membros natos do comitê de investimentos. Nós participamos das reuniões, mas não temos direito a voto, apenas a veto. Isso reforça também a independência, né, das decisões do comitê de investimentos. Bom, como eu bem mencionei, a gente preza muito pela transparência, né? Então, todas as reuniões dos conselhos, as atividades que acontecem diuturnamente no Instituto, elas são atualizadas tanto no nosso site, né, que é o ssmcamacari.pa.gov.br. Então, quem tiver interesse, né, curiosidade, pode acessar. Nesse site nós temos toda a legislação que ampara o Instituto, as atas das últimas reuniões, inclusive a última aprovação das contas do primeiro trimestre também já está disponível no site, além dos informes do Comunica SSI, né? Então, o site é um importante instrumento de efetivação da transparência, está acessível para todos. Além disso, nós temos também em andamento a implementação do sistema de gestão previdenciária. Esse sistema, ele é moderno, ele está presente na maioria dos RPPS do Brasil, né, de grande porte, e ele facilita facilita, inclusive, a simulação de benefícios, unificação de cadastros, recadastramento, arrecadação, entre outras ferramentas que também estão disponíveis nesse site, né? Então, o Sisprev, ele veio justamente para reforçar a eficiência das nossas atividades. Além disso, através desse Sisprev, nós também disponibilizamos um aplicativo para os segurados, e nesse aplicativo, que é o Meu RPPS, os segurados, os servidores ativos, eles podem, inclusive, já retirar o seu contra-cheque, consultar processos, e novas ferramentas serão abertas também para o aplicativo, para facilitar justamente o dia a dia do nosso segurado. Inclusive com a possibilidade de realização de recadastramento de forma online, né, para os servidores ativos. Bom, outro dado importante é a digitalização do SSM, né? Nós temos um acervo muito grande de processos e iniciamos essa digitalização desses processos. Ao longo desse primeiro semestre, foram digitalizados mais de 5.000 processos. Isso garante não apenas a continuidade desse documento, né, como também a facilidade na busca
de algum processo, né? Foram mais de 300 mil páginas digitalizadas nesse semestre. Outra política importante implementada no Instituto é o programa Cuidando do Servidor. Nesse semestre, no primeiro semestre, nós realizamos algumas atividades com os servidores, através de parcerias com outras secretarias, secretarias de saúde, secretarias de cultura, e é um momento que a gente tira, né, para refletir, a gente chama um servidor através de palestras, através de serviços ofertados, a gente sabe que cuidar, né, do servidor também é tarefa nossa, né, a gente precisa ter um servidor ativo, quando a gente traz esse momento, a gente consegue parar um pouquinho das nossas funções, pensar em outras coisas, se reenergizar. Então, nosso objetivo é esse. Inclusive, o próximo Cuidando do Servidor será no dia 20 de julho. Bom, outra finalidade do Instituto são as ações de diálogo com os segurados, né? E no início do ano, nós reativamos, depois de um período pandêmico, nós conseguimos reativar o grupo de convivência, amizade e paz, é um grupo voltado para os servidores que já estão aposentados. Então, nesse grupo, nós realizamos atividades físicas, passeios, fizemos um passeio para a lavagem de Arembepe, fizemos ciclos de São João, ciclos de palestras, conseguimos parceria com outras secretarias, inclusive ofertamos turmas de pilates para esse grupo, né? Então, quem conhece algum servidor que já está aposentado, que não faz parte do grupo, esse grupo é realmente extremamente importante, né, para os membros que participam, porque é um momento de troca. Quem participa das reuniões, inclusive servidores ativos aqui do Instituto, quando participam, todo mundo sai renovado, porque é uma troca de energia muito boa. Então, vamos divulgar também as ações do grupo, para que a gente possa aumentar, né, o quantitativo de servidores aposentados no grupo. Bom, outro canal importante que nós temos no Instituto é o Comunica SSM, né? Nesse Comunica SSM, as principais ações que foram realizadas ao longo do mês, elas são divulgadas através desse jornalzinho online. Então, os servidores recebem o Comunica SSM no seu e-mail. Além disso, nós divulgamos também nas nossas redes sociais, tanto no site como no nosso Instagram, né? O nosso Instagram, ele vem sendo alimentado diariamente com as nossas atividades, justamente para ampliar a divulgação dos nossos serviços. Então, quem ainda não segue o Instagram do Instituto, ISSM Camacari BA, dá essa forcinha para a gente também, porque facilita, né? A gente consegue fortalecer as nossas ações através da divulgação. Outra ação importante, como eu mencionei, foi a audiência pública que ocorreu em maio, com a participação ativa, inclusive, dos conselheiros, tanto do Conselho Administrativo como do Conselho Fiscal, bem como o PPA, né, que é o Programa de Preparo para a Aposentadoria, que foi realizado no primeiro semestre. Para o segundo semestre, nós temos já algumas ações previstas, certo? A primeira é o seminário de previdenciário financeiro, que já ocorreu, inclusive, no ano passado. Nós também temos a programação de mais um PPA, né? Além do ISSM itinerante, né? O ISSM itinerante, nós iremos até as secretarias, nós iremos até a Câmara, nós iremos até a STT, bem como também nos sindicatos, para justamente aproximar esses setores do ISSM, né? Então, nós iremos levar palestras pertinentes com assuntos que permeiam, né, o Instituto, nesse segundo semestre, além da continuidade das ações do grupo de convivência. E aqui, já finalizando a minha fala, eu gostaria também de destacar alguns prêmios que o Instituto recebeu, né, ao longo desse ano. Esses prêmios, eles são fruto do trabalho não apenas dos servidores do Instituto, que trabalham com muito afinco, são servidores extremamente capacitados, competentes e imbuídos na missão de transformar o Instituto em um setor que seja realmente referência, né, nacional, mas passa também pelo trabalho assíduo dos conselheiros, né, porque a gente não conseguiria executar as nossas ações se a gente não tivesse um conselho administrativo tão presente e atuante, assim como também o conselho fiscal, né? Então, é com muita alegria que nós divulgamos esses prêmios. Recentemente, nós estivemos em Foz do Iguaçu, recebemos nesse evento 3 prêmios, ficamos em 4º lugar, Destaque Brasil de Investimentos
ficamos em segundo lugar, né, na categoria Destaque Brasil de Investimentos, ficamos em nono lugar no prêmio de responsabilidade previdenciária e em quinto lugar, Destaque Brasil de Governança Previdenciária. Então, a gente concorreu com diversos RPPS, né, do Brasil todo, a gente estava lotado, tinha mais de 2.000 pessoas presentes, e nos orgulha, né, retornar para Camaçari com essa premiação. Além disso, no primeiro semestre também existiu um evento da ANEPREM, e nós conseguimos ficar em sexto lugar na modalidade inovação, categoria segurados, foi justamente com o programa de LGPD, como nós já abordamos em outras reuniões do Conselho, né, Fiscal e Administrativo. Bom, me deram só 20 minutos, não foi, Ana? Acho que eu cumpri o meu tempo, e sem mais delongas, eu passo agora a palavra para Anderson. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas do Conselho Fiscal, aos colegas do Conselho Administrativo. Nossa segunda palestra será conduzida por Anderson Rocha, né, membro do Conselho Fiscal. Anderson, está com você a palavra. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu só achar o artigo aqui. Só um minutinho. Eu tenho três telas aqui. Aí. Vou achar o arquivo aqui. Espera aí, gente. São 3 telinhas aqui. Isso, tá aparecendo, né? Só botar aqui. Acho que todo mundo já está certo aqui. Então, vamos começar, né? Para mim é um pouco estranho, assim, eu gosto mais do presencial, né? E todo mundo com o vídeo fechado fica bem estranho, mas vamos lá. Eu acho que a maioria já me conhece, né? Estou como presidente do Conselho Fiscal e a Ana me deu essa tarefa de passar as responsabilidades do Conselho Fiscal e o papel dos conselheiros, que é muito importante, né? E a gente tem um trabalho em conjunto com o Instituto, essa parceria, e vou passar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona essa estrutura do Conselho, mais ou menos as nossas atividades do dia a dia. É isso aí, cara. Eu volto com você. Eu vou abrir a câmera. Eu gosto de ver vocês. Bom, o Conselho Fiscal é um órgão colegiado responsável por fiscalização da gestão do ISSM. A gente funciona como se fosse um controle interno, né? E a ISSM tem o seu controle interno, que é, de certa forma, independente, e a gente funciona nessa parceria com esse controle interno. E se você pegar na maioria aí do cotidiano, no dia a dia, em poucas palavras, se resume o Conselho Fiscal a um controle interno, faz toda a parte de fiscalização. Certo que o Conselho Administrativo também tem uma parte de fiscalização. Como é que funciona hoje? Como que a gente está funcionando hoje? Hoje a gente tem uma estrutura já bem desenvolvida, bem encaminhada, uma logística bem interessante, né? O Instituto aderiu ao Progestão, e aí a gente foi desenvolvendo essa estrutura do Conselho Fiscal, como eu disse, sempre com uma parceria muito forte entre o Instituto e o Conselho, mas tudo de forma muito independente, a gente tem aí, na primeira reunião, a gente tem a formulação, né, e a aprovação do plano de trabalho e cronograma, né, e tem a publicação desse plano de trabalho e cronograma. Se você for lá hoje no site do Instituto, principalmente no novo site, com um layout bem interessante, né, essa nova ferramenta de transparência, está lá o nosso plano de trabalho, o nosso cronograma de reunião. Como a superintendente falou, o Instituto dá muita performance à parte de transparência, e eu acho muito importante também. Faço parte, como eu falei, a maioria me conhece, faço parte do controle interno geral da prefeitura, e a gente preza muito por transparência, né?
e muito importante. Então, nessa primeira reunião, a gente aprova esse plano de trabalho, ele contém todas as datas, né, todos os nossos pontos de pautas, certo que ele não é estático, ele tem sempre um movimento, porque às vezes a pauta fica um pouco extensa, e a gente pode ter mudança, atualização dele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. De posse desse plano de trabalho, com base na pauta, né, hoje a gente tem reuniões mensais, vou passar para vocês, a gente faz análise documental. A gente tem um checklist, foi criado um checklist, né, não está 100% em implantação, do jeito que a gente queria, mas a gente está nesse desenvolvimento, né, e aí, com base nele, criou-se uma pasta compartilhada, por exemplo, tudo para facilitar, ferramentas para facilitar, né, no Dropbox, e a gente tem toda a documentação aportada pelo Instituto, fora que já é disponibilizado por meio de transparência o sistema, né? Se a gente pegar, por exemplo, a parte de investimento, eles têm, a terceirizada tem um sistema chamado SIGA, por coincidência, tem o nome do mesmo sistema do tribunal, né? E lá a gente pega toda a parte de investimento, relatório de investimento, que facilita bastante. Hoje, por exemplo, a análise documental do dia a dia, de prestação de conta mensal, a gente usa muito a ferramenta do tribunal, que é o ETCM, né? Lá no ETCM, para vocês terem ideia, tem a disponibilização de toda a documentação mensal do Instituto, todos os processos de despesa na íntegra, licitações, demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros, extratos, relatório interno. Você tem muito material aí via transparência ativa, né? Aí tem essa análise documental, temos reunião ordinária e parecer. A gente tem uma reunião mensal, porque hoje a gente tem que dar um parecer do relatório de gestão de investimento. Então, antigamente, a gente tinha uma reunião trimestral, hoje a gente tem uma obrigação de ter uma reunião mensal, justo por questões de análise dos investimentos. Então, todo mês a gente tem uma reunião para análise do relatório, né, aprovado pelo Comitê de Investimento, a gente faz a análise desse relatório, faz o acompanhamento também dos investimentos, e mensalmente a gente tem esse parecer da gestão de investimentos, e trimestralmente a gente tem um parecer da prestação de contas. A prestação de contas a gente faz análise trimestral, porque é uma análise de documento muito grande, e são só 3 conselheiros, né? São 3 conselheiros e 3 suplentes. A sorte é que os suplentes são bem ativos, né? Eu, por exemplo, tenho um suplente bem ativo aqui no controle, a gente faz essa parceria porque é uma gama de documentação muito grande, apenas para 3 conselheiros. E a gente, às vezes, tem uma carga, porque a gente não abre mão da nossa carga no órgão. Então, a gente faz a atividade concomitantemente. Parecer sobre o relatório de gestão de investimento, parecer mensal, parecer sobre a prestação de contas e outras verificações e aprovações de itens submetidos ao Conselho Fiscal. Então, muitas vezes a gente tem demandas também, e às vezes a gente pede algum esclarecimento, né, a diretoria vai lá e responde. Então, além das demandas para os 2 pareceres, a gente também faz um certo acompanhamento. A gente tem nessas reuniões, né, todas as reuniões, hoje, a maioria das nossas reuniões, elas são gravadas, né? Elas são gravadas. E a gente tem uma secretária, tem emissão de ata, a ata sai no diário, então é uma transparência. Você vê o nível de transparência, né? A ata sai lá certinho, o parecer sai em anexo para todo cidadão, né? Todo servidor, pode lá. E é importante que os servidores participem, né? Participem da gestão do Instituto, fiscalizem, isso é importante. Não adianta você ter, eu tenho um conselho administrativo, eu tenho um conselho fiscal, mas é importante também que o servidor participe, né? O servidor participe, isso é muito importante. Então, o servidor já fica ali com o pé atrás, depois muito servidor mesmo fica ali com o pé atrás. Veja lá, a gestão do recurso, veja isso, veja aquilo, mas nunca quer participar. Você tem que participar e você vê como é que funciona. Eu passei a acompanhar realmente o Instituto depois que eu vim fazer parte do conselho. E é incrível o nível de evolução deles nos últimos anos. E eu percebo que realmente é uma gestão que trabalha para eficiência, eficácia, certo que quando você trabalha, por exemplo, parte de investimento, é risco. Então, tem situações e situações, mas tudo é feito para bater meta, para cumprir especificamente o que está ali na legislação, com muito cuidado. A gente percebe muito cuidado e muito zelo, isso é muito importante.
E, como eu já falei, o relatório de prestação de contas que é trimestral. Planejamento, né? Escolha do presidente. Então, agora mesmo, acho que esse mês, ou no próximo mês, a gente vai ter uma nova composição do conselho. Nessa primeira reunião, você tem aí a escolha do presidente. E nessa primeira gestão, teoricamente, né, lá atrás eu fui eleito o presidente. Elaborar, publicar e controlar a efetivação do seu plano de trabalho anual, que deve estabelecer os procedimentos, cronograma de reuniões e o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos. Eu vou falar isso com vocês. Parte de gestão financeira, contábil e orçamentária. Examinar os balancetes e balanços da CCM, bem como as contas e demais aspectos econômico-financeiros, os quais deverão estar instruídos com os seus esclarecimentos devidos. Você percebe, só aí já é uma carga de trabalho enorme para o conselho, né? E de responsabilidade. E a responsabilidade do conselheiro, a gente é responsável solidário. Isso é muito importante, né? E principalmente contábil e investimento. São dois arcabouços aí e ainda surgiu aí nos últimos, quando eu entrei nem tanto, mas agora tem uma carga também de responsabilidade muito grande na parte atuarial. O conselheiro tem essa parte de responsabilização que é muito grande. Examinar os livros, documentos e quaisquer operações ou atos da gestão do SSM. Elaborar parecer relacionado à prestação de contas anual, contendo seus objetos de eventuais ressalvas e recomendações para a melhoria das áreas analisadas. Fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor. Quem já pegou aí, os conselheiros, né, quem é do administrativo ou conselheiro que esteja no nosso encontro, que já pegou algum parecer nosso, vai ver lá que tem pareceres que tem recomendação, né, tem pareceres que tem ressalva, então a gente faz uso do parecer dessa ferramenta para orientar, porque existe uma atualização muito grande. Se a gente pegar aqui, só fazendo a ressalva, se a gente pegar a parte de balancetes e balanços, por exemplo, o conselheiro, hoje a gente tem a STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, que é responsável por a emissão do manual de contabilidade aplicado ao setor público, né, e também dos demonstrativos fiscais, RRO e RGF. Então, esses manuais, por exemplo, eles mudam praticamente todo ano. Então, o conselheiro, para essa parte contábil, ele tem que estar sempre na atualização contínua. Sempre na atualização contínua. Certo que muitas vezes a Secretaria de Previdência vai lá e já linka direto ao STN. Mas a gente tem hoje, por exemplo, para essa parte contábil, e para algumas questões de gestão também, a gente tem uma chamada IPC, que é a IPC 14 do STN, que é uma instrução de procedimentos contábeis específicos para RPPS. Então, quando o conselheiro vê, ele tem que pegar essa instrução agora mesmo, 2022, ela foi alterada. Então, já muda, você tem que ter um trabalho em conjunto com o SSM, tudo é uma parceria muito forte. Os dirigentes e membros do Conselho Deliberativo Fiscal do EPF, gestores e representantes legais do ente federal deverão pautar suas ações pela busca da sustentabilidade do órgão de longo prazo do regime. Então, você tem que olhar para o futuro, né? Sempre pensando na saúde financeira futura do SSM. Isso é muito importante mesmo. Da minha parte aqui, minha visão de conselho, eu fico bem tranquilo, porque eu percebo, como eu falei para vocês, essa evolução do Instituto. Não só a evolução, mas o querer da evolução. E isso é muito importante, essa parceria de escutar, tá ali, não, a gente faz, de responder. Certo que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito, mas é importante a melhoria contínua. Isso é muito importante para a gente, principalmente para a gente que é conselheiro, né? Que é responsável solidário. Isso é importantíssimo. Gestão dos investimentos. Analisar e atestar o fiel cumprimento da política de investimento aprovada pelo Conselho Administrativo e Previdenciário. Então, o administrativo lá e previdenciário aprova a política de investimento e a gente aqui do Conselho, todo mês, tem que monitorar essa aplicação de recursos, está de acordo com a política de investimento. A gente tem essa rotina. A rotina sempre, eu não vou dizer uma rotina, né, ela é um pouco mecânica de certo ponto de vista, porque é sempre o mesmo roteiro, com exceção se sai uma legislação nova, se sai uma obrigação nova, né, ou se tem algo ali que a gente observa fora da curva. Relatório de gestão mensal dos investimentos, né, todo mês o comitê de investimento prova, manda para a gente tem uma reunião para aparecer.
A gente até ajustou agora, a questão da data está chegando com mais antecedência, antigamente chegava com um tempo, um lapso temporal mais curto, mas a gente vê que é uma parceria, a gente sempre vai ajustando, né? E isso é muito importante. Relatório de prestação de contas do Comitê de Investimento, então é apresentado para a gente também, esse relatório de prestação de contas do Comitê de Investimento. Analisar a política de investimento elaborada em conformidade com a resolução. Então, tem que se verificar a compatibilidade, se a política de investimento foi elaborada conforme a resolução da Secretaria de Previdência, é um checklist. O nosso trabalho realmente é um trabalho de análise, verificação, a certo ponto até de um pouco de auditoria também, porque tem um acompanhamento. É um trabalho bem técnico, realmente. Apreciar o estudo, a ALM e outros submetidos ao Conselho, né? O que esse estudo, a ALM? São simulações, né? Com um nicho de investimentos ali que mais vão ser compatíveis para seguir ali, bater meta do Instituto, isso é muito importante. É um estudo que é feito, por exemplo, pela terceirizada, ali ela vai te dar cenários e o comitê vai escolher ali o cenário que ele acha mais adequado, e essa parte também aí desse estudo vem para a gente também, para a gente poder estar bem suprido tecnicamente. Da parte de gestão atuarial, verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial para o contínuo acompanhamento da solvência e liquidez do produto de benefícios. Só voltando para essa parte de investimento, por exemplo, tem mais ou menos, acho que a partir do ano passado, eu passei a participar de todas as reuniões ordinárias do comitê de investimento. Você percebe da proporção do comitê e o Conselho Fiscal está ali presente. Então, todo mês eu sou convocado, participo das duas reuniões ordinárias, né? A gente agora tem que intensificar mais, eu acho que participar um pouco mais também do reuniões do Conselho Administrativo, né? Tá nesse link aí também, eu acho que isso também é importante. Acompanhar a gestão atuarial. A gestão atuarial, que para a gente, né, como conselheiro, eu acho que a parte de investimento é bem complexa tecnicamente, mas a gestão atuarial ela consegue ser mais complexa ainda, porque existe a questão de cálculo atual, são coisas muito específicas, né? Tem a parte de probabilidade, estatística, matemática, mas sempre fazendo a ressalva aqui, está lá no final, mas o Instituto, ele capacita bem os conselheiros. Eu, particularmente, eu não tenho que reclamar dessa questão de capacitação. E, realmente, atuarial, investimento, contábil, agora a gente solicitou né, como vai mudar a formação do conselho, eu acho que depois dessa nova formação vai ter um da parte contábil também, então o Instituto está sempre capacitando o conselheiro. Essa parte aí, a gente, o conselheiro não tem o que reclamar, tem uma capacitação contínua, até mesmo também porque é exigida também pelo Progestão, né? Mas, mesmo antes do Progestão, o Instituto já investiu em capacitação, isso é muito importante. O conselheiro ele tem uma responsabilidade muito grande e é necessário ele estar sempre atualizado, essa capacitação contínua. E tem a questão também da certificação, né? Certificação que é muito importante. A primeira certificação nossa, quando a gente entrou, a gente fez a CPA 10. Hoje já tem uma certificação específica para o Conselho Fiscal, ela tem 2 níveis, né? Nível 1 e nível 2. Todos os conselheiros hoje têm a capacitação no nível máximo, que é no nível 2. Tudo com o Instituto fez um curso de capacitação para o conselheiro, a gente fez a certificação e é importante, sempre com essa capacitação contínua, né? Acompanhar o cumprimento do plano de custeio em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos, acompanhar as informações demonstrativas de viabilidade do plano de custeio, verificar a regularidade da separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes. Você percebe que essa parte atuarial é bem complexa. Ela vai desde o momento simples, que é a verificação lá dos aportes previstos, né, e dos repasses também no dia a dia, até a questão de verificar cálculo, verificar tal. Claro que a gente não vai lá, a gente não tem o mesmo conhecimento de um atuário, né? Mas a gente tem que ter um conhecimento básico para estar sempre ali no que couber, perguntando, pedindo esclarecimento, sempre dando essa contrapartida. Fiscalização. Requisitar o diretor superintendente ao Conselho Administrativo evidenciar as informações e diligências que julgar conveniente e necessária
ao desempenho de suas atribuições e notificadas para correção de irregularidades verificadas, apresentando ao prefeito o relatório dos acontecimentos. Então, a gente já pediu vários esclarecimentos ao Instituto, né, sobre diversos temas e sempre atendido. Relatar as discordâncias eventuais apuradas, sugerindo medidas saneadoras. Então, a gente passa pelo, como eu falei para você, tem a parte contábil sempre passa ali pela evolução, mudança de procedimento. Sempre quando tem uma mudança de procedimento, a gente vai lá, né, esclarece, se precisa corrigir, a gente vai lá, pede a correção, sempre está ali também, além de estar ali apontando aquela inconsistência, a gente, muitas vezes, também a gente aponta a solução, aponta o caminho do nosso ponto de vista. Requerer a diretoria executiva do SCM, caso necessário, a contratação de assessoria técnica. Esse é um ponto importante também, mas a gente nunca foi necessário, mas isso aí, para você ver o nível que chega a análise da informação técnica, que você tem esse ponto aí, que se for preciso, a gente tem que contratar uma auditoria independente numa área específica. Então, a gente, conselheiro, tem essa liberdade. Manifestar-se sobre assuntos de sua área de competência que forem encaminhadas pela diretoria executiva do SSM, solicitar à diretoria executiva do SSM pessoal qualificado para assessorar, secretariar e prestar o necessário apoio técnico ao colegiado. A gente faz muito isso. Se é uma dúvida referente, por exemplo, à parte de investimento, a gente sempre procura os membros do comitê de investimento. Se é uma dúvida referente à parte contábil, a gente sempre está ali procurando o responsável pela parte de contabilidade do Instituto, né? A gente sempre está com essa parceria. Praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização. A gente está esse processo de fiscalização é muito importante, a gente está nesse processo de amadurecimento. Checklist, divisão de tarefas, agora, como eu falei para vocês, ser conselheiro não é fácil, porque você não abre mão da sua carga no órgão. Então, todos vocês, a gente que é aqui da CGM, que é conselheiro representante da CGM, né? A formação do conselho hoje é membro da CGM, né? Sou eu, tem Tiago, membro da SSM, tem Manu e tem Rita, e membro dos servidores, Marineide e Érica. E não é fácil a parte de fiscalização, você integrar, cada um tem o seu trabalho lá na secretaria, né? Na SSM, aqui na CGM, a gente está nesse processo de evolução. Sempre, no que pode, a gente vem evoluindo, dando transparência. Sempre tem que melhorar, sempre tem que melhorar. Participação das ações de ação continuada. Então, a gente está sempre, como eu falei para vocês, o Instituto, ele está sempre ofertando cursos. Fora o Instituto, tem várias outras entidades também que o conselheiro pode estar ali se especializando, está ali avaliando. Por exemplo, se você pegar a atuarial, o conselheiro que quer lá, do administrativo, que quer ver mais de atuarial, você tem um curso com 7 videoaulas excepcionais no site da USP, né? Online. Aí você tem ENAP, você tem ESAF, você tem N aí, órgãos que prestam cursos gratuitos, tem TCU, a gente está sempre procurando se atualizar, isso é muito, mas muito importante mesmo, porque é muito dinâmico, a tarefa do conselheiro hoje é muito dinâmica, às vezes pode mudar uma resolução do tribunal referente à parte de contabilidade, vai lá, o conselheiro tem que estar atualizado, é uma dinâmica muito grande. Você teve recentemente a consolidação, né, das normativas referentes à questão dos RPPS, você tem que estar lá, vai lá se atualizando também, e isso é muito importante. Eu acho que, para finalizar, o importante é, como eu falei, o Instituto, ele quer essa evolução, né, e a gente percebe isso, progestão agora, esse requerer aí de mudança de nível, capacitação continuada dos conselheiros, a parte de transparência. Então, o Conselho observa muito isso, a gente do Conselho Fiscal observa muito isso, e a gente tem essa parceria, sempre constante, sempre sendo atendido, e evoluindo juntos. O Instituto tem que evoluir, o Conselho também tem que evoluir, os dois têm que evoluir concomitantemente, isso é muito importante. E é muito importante um conselheiro capacitado, porque a responsabilidade é muito grande. Agradeço a todos aí,
Acho que eu estou dentro do meu tempo, vou até 5 minutinhos mais rápido, mas aí fica as perguntas, se alguém tem alguma pergunta aí no chat, pode jogar aí para a gente. E estou lá não, o Conselho Fiscal está lá à disposição, né? Dos servidores, né? Do Conselho Administrativo também, e do Instituto, não preciso nem corroborar isso, que a gente tem uma parceria forte. E repito de novo, a gente tem independência total, agimos com parceria com a RPPS. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. O bom é que ninguém tem dúvida, tá vendo? Não tem nenhuma dúvida aqui, no momento. Tá vendo? Bom é isso. Mas é extremamente essa questão que você estava falando, tá todo mundo sem vídeo. Mas isso é bom, eu parabenizo o Instituto de novo, pô, talvez você percebe, de novo por essa iniciativa, né? É importante esse encontro dos conselheiros, é importante a presença dos servidores, para eles entenderem efetivamente como é que funciona, e verem comprometimento para que aquilo ali dê certo. A gestão do Instituto está de parabéns, tem os prêmios, tem todas essas situações, e isso é fruto de muito trabalho, E eu fico muito feliz agora, como a superintendente falou, com a mudança do local, né? A mudança de prédio, isso vai ser muito importante, porque, para mim, na minha visão, o que estava sufocando o RPPS agora era o espaço. E agora, com a mudança de espaço, você cresce também, você vê que vai dar outro salto de qualidade. Então, de parabéns mesmo, só tenho a parabenizar vocês, viu? E obrigado. Ninguém tem pergunta, então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Anderson. O Conselho Fiscal realmente é bastante atuante, e isso traz, assim, também uma tranquilidade para quem está aqui, né, na gestão, como no meu caso, eu me sinto bastante confortável, né, sabendo que esse conselho realmente é atuante, capacitado, assim também como o conselho administrativo, né? Exatamente, eu até estou devendo, a gente tem que estar mais próximo do Conselho Administrativo, isso é importante também. E já deixo um convite aqui também, quando a gente realizar o ISSM itinerante, e o conselho também puder participar das palestras, para que a gente possa aproximar as secretarias também do Conselho Fiscal. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, Ivo. Obrigada, Anderson. Muito obrigado mesmo, viu? E você também está de parabéns. Tá evoluindo muito essa questão de investimento, está nos surpreendendo. Daqui a pouco consultora sênior de investimento, ela está de parabéns. Certificação avançada tá bem. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Anderson. Passo a palavra para Rafael Couto, membro do Conselho Administrativo e Previdenciário, também procurador do município. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpa inicialmente, porque não sou muito atuante para mexer com slide, mas eu gostaria de endossar as palavras de Anderson, com relação a parabenizar toda a estrutura que tem sido disponibilizada, todos os cursos e todas as formas de capacitação que tem sido disponibilizada para a gente e para os servidores e aposentados como um todo, né? Isso ajuda muito a gente, e eu estou desde a época do gestor antigo, doutor Pedro Jorge, mas assim, eu vejo que estamos numa crescente muito grande, e é muito bom fazer parte, né, dessa equipe que ajuda muito, assim, tem ajudado muito a fortalecer cada vez mais a questão do Instituto. E agradeço também a Dani, a Ana também, que ajuda bastante desde a gestão passada. Queria agradecer também a questão que ela me ajudou muito no slide aqui, que eu estava um pouco. Aí, por isso, eu até peço desculpa se ele não tiver muito bem, como é que se diz? Quando se coloca no padrão, alguma coisa pode estar fora do local, mas eu vou ver aqui como é que eu faço para compartilhar. Um momentinho. Acho que tem que abrir, né? Aqui. Se precisar de ajuda, Rafael? Eu acho que eu vou tentar aqui. Não.
Onde tem um teto para cima, pronto, acho que foi. agora. Eu acho que agora foi. Eu vou falar um pouco da responsabilidade do Conselho Administrativo. Vocês estão vendo aí o slide? Estamos, mas está o PDF, era para compartilhar esse mesmo? Não, esse, não? Eu não sei como é que ou é o outro, não sei, deixa eu ver aqui. Isso, porque esse daí você tem que, como tá. Seria. Quer que a gente apresente daqui? E você seria vai... o PowerPoint, né? Esse eu vou tentar aqui mais uma vez. E aí, qualquer coisa... Pronto, acho que agora vai. Pronto, aí como é que fica a tela cheia, vocês sabem? É que eu fiz tanta apresentação disso, mas... do lado direito, onde tem ali uma... Mais para a direita. Mais para a direita. O próximo. Acho que agora foi. Pronto. Ali o próximo, do lado... No canto direito. Bem no extremo. Pronto. Isso. Pronto. É porque eu fiz muito isso, mas tem tempo que eu não pratico mais, aí fica um pouco complicado de essas tecnologias. Bom, eu vou falar, Ana já meio que me introduziu, mas eu sou Rafael, né? Faço parte do Conselho Administrativo e estou atualmente, faço parte da Procuradoria do município. Eu vou falar sobre a responsabilidade do Conselho Previdenciário, o papel dos conselheiros, passando pela responsabilidade e finalizando com a questão das reuniões que a gente realiza com frequência mensal, a cada 2 meses, na verdade. Né? Inicialmente, o Conselho Administrativo ele é o órgão colegiado, né, que tem a orientação de fixar as políticas, normas e diretrizes da administração do ISSM. A competência, na verdade, ela é dividida em 6 principais subtópicos, né? É o planejamento estratégico, o acompanhamento de gestão, a gestão de investimentos, a gestão financeira, gestão atuarial e, por fim, tem a questão dos benefícios. Né? O planejamento estratégico, ele delibera sobre as políticas e diretrizes do regime próprio de previdência, aprova a cada 5 anos o planejamento estratégico, mas também tem a questão de anualmente também a gente ter essa planejamento anual das ações, que é realizado pelo Conselho, e acompanha o cumprimento de planejamento estratégico. No acompanhamento da gestão, aí tem um pouco mais de requisitos, vamos dizer assim. A gente tem um corpo maior de atribuições, né? Que é apreciar o relatório de governança, avaliar e apreciar a gestão econômica, financeira e de recursos, né, do Instituto de Previdência do município, ISSM, solicitar também a elaboração de estudos, pareceres, relatórios, né, atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais e assuntos de sua competência, né. Ele também delibera de maneira fundamentada qualquer situação que implique na destituição dos próprios membros, membro do Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e Diretoria Executiva, adotar providências cabíveis para a correção dos atos e fatos decorrentes da gestão que prejudiquem o desempenho do cumprimento do ISSM, né, sempre que provocado, atuar assim, acompanhar auditorias, órgão de controle e acompanhar as providências adotadas, né. O gestor de investimentos, ele aprova anualmente a política de investimentos, acompanhar o cumprimento da política e relatório de prestação de contas, regulamentar o credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos, apreciar também o estudo da ALM, que eu acredito que é o próximo tópico a ser desenvolvido acho que é por Dr. Pedro, ao final
dessa apresentação, aí ele vai se debruçar mais objetivamente sobre essa questão desse estudo da LM, né? Vai esmiuçar esses detalhes aí do ALM e apreciar propostas de investimento, né, com limite de alçada sempre definido no regimento interno da política de investimento. A gestão financeira, ela também são requisitos super importantes, né, para a questão da competência do Conselho Administrativo. Ela aprecia a proposta orçamentária do ISSM, autoriza a alienação de bens imóveis, sempre integrantes do patrimônio do Fundo de Previdência Social de Camaçari, né, sempre observando, obviamente, as legislações pertinentes, delibera sobre a aceitação de doações, cessões e direitos ilegados quando onerados por encargos, manifesta em projeto de lei de acordo com a composição de débitos previdenciários do município de Camaçari, e manifesta sobre a prestação de contas anual a ser remetida pelo Tribunal de Contas, mas nada impede que a gente também atue com outros órgãos de controle também externos, como o Ministério Público ou como qualquer outro que a gente precise demandar ou até realizar algum questionamento, né? A gente tem essa... E a gestão atuarial, ela aprova o plano de trabalho, né? Aprova a avaliação também atuarial, a aprovação dos estudos e hipóteses atuariais, acompanhamento de aprovação do relatório de gestão e emitir parecer, né? A gente não só solicita a emissão de parecer, mas a gente também emite parecer relativo a propostas, né, de atos normativos com reflexo na questão dos ativos e passivos previdenciários. E como benefício, que é também um dos 6 temas mais importantes da questão da competência, é examinar e emitir parecer também conclusivo sobre alteração de proposta previdenciária do município, ou seja, sempre que existe alguma proposta que é encaminhada ao legislativo ou até o executivo também, quando o executivo ele acha que é interessante ter a lei, a gente analisa e emite parecer a respeito da possibilidade de alteração da política previdenciária ou não. Como responsabilidade dos membros, a gente tem que aprovar anualmente o plano de trabalho, o cronograma das reuniões do Conselho, né? Apresentar as reuniões do Conselho, participando também o uso da palavra, formular proposições, discutir, deliberar sobre qualquer matéria afeita ao próprio Conselho, né? Inerentes ao exercício também do mandato de conselheiro, como responsabilidade, desempenhar as atribuições para as quais foi designado, né? Delas não se excusando, exceto quando, obviamente, tem algum motivo justificado, mas aí deve ser apreciado pelo Conselho realmente se esse motivo é justificado ou não. Apresentar dentro do prazo estabelecido o parecer que lhe foi solicitado, participar das atividades formativas, né? Ação de capacitação deliberadas pelo Conselho Administrativo, como eu falei um pouco antes, ao início da minha fala, né? Sempre há capacitação, sempre a gente está participando e fazendo as capacitações para melhorar como um todo a questão do ISSM e a questão do membro. Então, a gente sempre que pode participa e algumas vai para alguns congressos importantes, né, questão do regime próprio, sempre tem ABPREM, a gente sempre que pode tá lá para se atualizar e tudo mais. Denunciar, aí tem também como responsabilidade denunciar atos e fatos decorrentes da gestão que prejudiquem o desempenho e cumprimento das finalidades do ISSM, acompanhar os relatórios da auditoria e controladoria, né, publicados no site, mas a gente percebe também que o ISSM é muito ativo com relação não a site, mas a Instagram, e tem toda uma preocupação de sempre estar atualizando e estar publicando essas decisões importantes e ampliando a participação de todos, né, no bem
no ISSM como um todo, né, para melhorar para todos que deles fazem parte. Por fim, apreciar e aprovar os relatórios de gestão de estudos submetidos para apreciação do Conselho. E, por fim, ao final da minha fala, vou trazer aqui um pouco das reuniões, né? As reuniões, a presidência do Conselho competirá ao secretário de administração, que terá o voto de qualidade, né? Ou, na sua ausência, ao membro seguinte, observando a ordem numérica dos incisos. Quando não estiver presente o secretário de administração, aí pode ser o secretário da Fazenda, um servidor efetivo estável do cargo de procurador do município de Camaçari, que nesse momento eu sou o titular, mas tem também Carlos Eduardo como suplente, ou então um representante da Câmara de Vereadores, né? E aí a Câmara de Vereadores e por aí vai, né? Inclusive, sindicato também pode passar a fazer a presidência, né? Se não tiver nenhum desses outros antecedentes. Aí o diretor, o superintendente do SSM, participará das reuniões do Conselho e terá direito à voz, podendo ser autorizado pelo presidente a conduzir o trabalho de reunião, não tendo direito a voto. Acho que, como o Dani falou no início, que mudou a lei agora, e assim, o diretor do ISSM só tem direito a voto hoje, né? Ou a voto não, a voz, né? Podendo ainda ser submetido por algum outro membro da diretoria executiva do ISSM. E o Conselho Administrativo Previdenciário reunir-se-á ordinariamente, né, pelo menos uma vez a cada 2 meses, e extraordinariamente a qualquer tempo, desde que seja convocado ou pelo diretor do ISSM ou por qualquer um de seus membros. As reuniões do Conselho serão convocadas com ao menos 3 dias úteis de antecedência, mediante comunicado por escrito e publicação, mas a gente sabe que isso, a gente sempre amplia bastante essa questão desses 3 dias, sempre é muito mais, né, do que apenas esses 3 dias, até para se preparar e tudo mais. E as reuniões do Conselho somente serão iniciadas com a presença da maioria absoluta, né, dos seus membros, mas sempre que é realizar essas reuniões, sempre o quórum é muito maior também do que essa maioria absoluta, ou seja, a gente não tem muita preocupação quanto a isso. E, por fim, tem a questão das faltas justificadas, né? Que 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas no período de um ano acarretam a destituição da função. Mas também isso a gente no caso, na prática não se observa, porque todos estão muito bem imbuídos em participar e avançar na questão da melhoria do ISSM. E aí é isso. Por fim, agradeço. Não sei se me fiz entender, mas fico aberta a qualquer dúvida ou qualquer questionamento. E obrigado a todos. A voz está... Não estou ouvindo a voz de alguém que está falando. Com tua mão, né? Pronto. Vê se tem alguma dúvida. Perguntaram aqui no chat se os materiais das apresentações serão compartilhadas. Sim, será compartilhado no site do SSM. Então, após a finalização das palestras, compartilharemos no site do SSM as apresentações e compartilharemos também, né, assim que a gente conseguir carregar os vídeos, o link para visualização, né, para que vocês possam assistir novamente pelo nosso canal no YouTube. Agradeço a Rafael Couto pela apresentação e disponibilidade em estar conduzindo essa palestra sobre o Conselho Administrativo e Previdenciário. Vamos antecipar nosso intervalo. Então, faremos um intervalo de 15 minutos para retornarmos às 3 próximas apresentações. A doutora Isa está aqui parabenizando a Rafael, que a colocação foi muito clara, e acredito que todos puderem entender como funciona e qual o papel do Conselho Administrativo como órgão maior do SSM. Agradeceu pelo comprometimento e dedicação, assim como parabenizou também a Anderson pela explanação e
pelo desempenho, pelo empenho e dedicação e comprometimento mostrado. Quem ainda não registrou a presença, insere o nome, por favor, completo, para que a presença seja registrada. E na volta do intervalo, teremos sorteio de um livro, para quem estiver presente, né? Com base na lista de inscrição, sortearemos um livro no dia de hoje e um livro amanhã também. Voltamos às 3, né? Até mais. 3 horas. 15 horas. Cadê o